Olá, amigo! Mais uma live ao vivo, diretamente aqui da FENACAN 2019. O assunto de hoje será probióticos. E para isso, eu convidei o meu amigo Renato Almeida, ele que é biólogo com doutorado em aquicultura, ou seja, profissional extremamente capacitado para estar discorrendo deste assunto tão importante da nossa aquicultura. Meu parceiro, Renato, seja bem-vindo ao hashtag Vaiaqua. Obrigado, Fábio. Uma satisfação estar aqui participando do Vaiaqua e muito obrigado pelo convite. Em nome da IMEV eu agradeço você, toda a equipe. Maravilha. Renato, vamos começar do começo. Uma pergunta básica. Qual a diferença entre probiótico e antibiótico? Fábio, antibióticos são fármacos utilizados no tratamento terapêutico de organismos aquáticos, voltado para a aquicultura, obviamente. E probióticos são bactérias benéficas que atuam tanto de maneira entérica dos animais, como no ambiente de maneira profilática, ou seja, com a sua utilização nós buscamos evitar que ocorram as doenças. Ótimo. E lembrando que também não é só ação profilática, né? Também existe ação sobre matéria orgânica, na melhoria do ambiente de produção, né? Sem dúvida. A utilização do probiótico é muito complexa. E ela tem essas características, além de manejo nutricional, também tem a questão da ambiência, que nós conseguimos degradar a matéria orgânica, competir com bactérias patogênicas que estão presentes no ambiente, promovendo um ambiente muito mais saudável para a produção aquícola. E tem tudo a ver com uma frase que eu insisto em toda palestra, em todo curso que eu ministro, né? Criamos água e não peixe ou camarão. E aí que o uso de probióticos é algo indispensável, né? Sem dúvida. Hoje, com a intensificação dos sistemas de cultivo, a utilização do probiótico ficou indispensável porque é uma ferramenta muito importante para controle dessa ambiência, né? Hoje nós conseguimos controlar compostos nitrogenados como amônia e nitrito, que são desafios nesses sistemas intensivos. E além de redução de matéria orgânica, onde você tem um foco muito grande de bactérias patogênicas que em algum momento podem atrapalhar. Efeito duplo, né? Ganha o animal que está sendo produzido e ganha o ambiente, né? Pensando em longevidade desse ambiente de produção, né, Renato? Sem dúvida, é muito comum nós termos resultados zootécnicos melhores em sistemas mais sãs de produção, ou seja, quando eu faço esse tratamento, a gente tem melhor sobrevivência, melhor desempenho, crescimento. Agora, é indispensável o uso desses produtos? Ou dá para produzir em alguma determinada situação abrindo mão dos probióticos? Olha, é indispensável. Hoje, em sistemas intensivos, ele se faz uma ferramenta importante com aplicações regulares. Em sistemas extensivos, tem um efeito acumulativo de matéria orgânica, que ao longo do tempo o produtor vai ter algum problema. Então, fazendo essa utilização regular, com protocolos específicos para determinadas situações, o produtor consegue ter um resultado muito bom e evitar que esses problemas venham a surgir na sua produção. Já que você está falando de protocolo, você tem observado no campo o uso de forma incorreta? Isso pode ter algum impacto no efeito do probiótico no viveiro? Fábio, infelizmente nós temos constatado essa situação. Hoje em dia tem se utilizado uma quantidade subestimada de probiótico e o produtor não tem essa visão de sempre estar acompanhando o acúmulo de matéria orgânica. Alguns produtores, claro, né, não tem essa disciplina de estar sempre acompanhando o aumento da sua matéria orgânica no fundo, os compostos nitrogenados. Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento e que utilize a ferramenta de maneira correta. É fundamental termos o entendimento que se está pensando em melhorar o resultado de produção, se está investindo, nada mais lógico que fazer da forma como o fabricante recomenda, né? É lógico uma coisa dessa, né? Sem dúvida. E o probiótico é uma ferramenta que acaba se pagando, tá? Porque ele traz muitas melhorias no sistema de produção, que um exemplo clássico é quando há picos de amônia, o animal deixa de comer. E ele deixando de comer uma vez por semana, por exemplo, em um ciclo longo, ele deixa de comer um mês no seu ciclo. Ou seja, você vai se tornar ineficiente com alto custo, né? Custo que você não precisaria ter. Você tem a informação de qual seria o custo, por exemplo, ao usar probiótico? Dá para fazer esse cálculo, Renato?
Dá para fazer, principalmente em sistemas intensivos, que esse custo é diluído, embora tenha que se utilizar uma quantidade maior, gira em torno de 6 a 7 centavos por quilo de peixe produzido, no camarão em torno de 2 a 3 reais, dependendo do sistema, né, de produção. Maravilha. Lembrando que você aí que está nos assistindo, caso tenha alguma pergunta sobre o assunto probiótico, manda aí que a minha equipe de produção aqui repassa a pergunta para mim, tá ok? Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Renato, tem probiótico para trato digestório e probiótico para matéria orgânica, é isso? Sim, Fábio. Em alguns casos, essas bactérias podem ser as mesmas, mas o que determina a sua utilização é a quantidade. Quando eu vou falar de ambiência, eu tenho que utilizar uma quantidade muito maior. Mas existem sim algumas cepas de bactérias que são mais específicas. Por exemplo, para a matéria orgânica nós temos os bacilos, que também tem um benefício nutricional, porque são secretadoras de enzimas, eles produzem muitas enzimas, principalmente amilase, que é um problema muito grande para a tilápia, por exemplo, né? E então a mesma bactéria ela pode ser utilizada para as duas, mas sabendo o seu problema a gente consegue direcionar quais cepas utilizar. Me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente usa um probiótico para trato digestório, mesmo que seja a mesma cepa utilizada para matéria orgânica, ao ingerir, passar pelo trato digestório, esse probiótico vai ajudar na decomposição mais rápida das fezes, né? Porque ele já está ali no centro, vamos assim dizer. É mais ou menos por aí o raciocínio? Sim, Fábio. E também algumas bactérias utilizadas para alimentação, como os bacilos, são alimentos de transição, ou seja, eles não colonizam o trato intestinal. Eles são escolhidos por outras razões, como eu disse, síntese enzimática, e também, quando está no ambiente, eles já começam o processo de decomposição dessas matérias orgânicas geradas pelas fezes. O mesmo probiótico utilizado para água doce também pode ser utilizado para água marinha? Também pode ser utilizado. É importante que a empresa traga essa segurança de alguns testes feitos em baixa salinidade e alta salinidade. A partir daí pode se utilizar normalmente. Agora, tem um erro clássico, Renato, que eu observo em várias situações, que é inadmissível ter produtor com esse tipo de mentalidade. Não fornecer oxigênio. Fornece o probiótico, mas esquece de fornecer o oxigênio. Probióticos são bactérias benéficas do bem, que são seres vivos, né? Precisam de respirar. Sem dúvida, Fábio. E como eu disse, probiótico é muito complexo. Você tem algumas cepas de bactérias que são anaeróbicas, que não precisam, e algumas que precisam. Ocorre muito esse erro de o produtor usar uma bactéria que precisa de uma concentração maior de oxigênio dissolvido, e acabam não utilizando e não fazendo uso dessa ferramenta importante que é a oxigenação. Devemos lembrar que no caso de viveiros escavados é comum a estratificação da água, né? E também isso é causado pela falta de movimentação. E aí que muitas vezes mede-se o oxigênio na superfície ou no meio da coluna da água, ele está legal. Mas lá no fundo, que é onde os probióticos devem agir, o oxigênio está baixo, né? Aí também não dá certo, né, Renato? Não dá. Também por isso se torna indispensável que se tenha essa aeração artificial para desestratificar essa coluna d'água. E lembrando que o consumo de oxigênio no sistema de cultivo muitas vezes está, em sua maior parte, na decomposição da matéria orgânica, pelas bactérias naturais do sistema de cultivo. Então é sempre importante quando nós colocarmos probióticos, principalmente à base de bacilos, que hajam aeração para melhorar a efetividade desse produto, que é um produto que tem um custo relativamente expressivo no sistema de cultivo, né? E que pode ser melhorado com uma simples adição de oxigênio. Meu amigo, oxigênio não é só para os probióticos. Não dá para pecar num sistema de produção em falta de oxigênio. Isso é muito elementar, isso é muito básico, ok? Fica a dica aí de uma atenção especial em relação ao oxigênio. Renato, tendências, o que você me diz a respeito das tendências no uso de probióticos? Fábio, de um modo geral, os sistemas de produção de camarão, eles têm a tendência de se intensificar.
E hoje a utilização de farelo de arroz para a fermentação dessas bactérias, que vai atuar num sistema de simbiótico, ou seja, eu adiciono uma fonte de alimento para as bactérias probióticas, os probióticos e faço a fermentação, ok? Essa é uma tendência que está sendo muito utilizada porque eu promovo o gerenciamento microbiológico do meu sistema. É muito importante eu acompanhar, ver a redução de bactérias que possam causar problemas no meu sistema de cultivo, perfeito? Então, essa é uma tendência indispensável. Então, hoje nós temos produtos específicos para esse manejo, que vão diminuir a matéria orgânica gerada pelo farelo de arroz e melhorar a efetividade da sua utilização. Agora, não substitui os probióticos tradicionais? Não substitui os probióticos tradicionais em algumas situações, em outras sim. Tá? Quando eu estou falando em selecionar as bactérias que eu vou desejar colocar no meu sistema de cultivo, sim, porque existem algumas técnicas nessa fermentação onde eu consigo diminuir a carga de bactérias patogênicas, então eu coloco uma solução compostas com muitas bactérias probióticas, ok? Então esse manejo ele tem a característica de ter um grande bloom de bactérias probióticas. Então eu acabo, em algumas situações, não tendo que adicionar o probiótico de maneira normal para isso. Mas isso são sistemas de cultivos específicos. Okay? Vamos lá que chegou dúvidas aqui para nós. Pergunta de quem está nos acompanhando aí. O Paulo Choari, ótimo trabalho, a aquicultura estava precisando. A Fazenda Rave, sobre o uso de probióticos no bocashi. Boa pergunta. Perfeito. O bocashi hoje está sendo essa fermentação que eu acabei de falar, certo? Ela é nada mais do que a adição de uma fonte de alimento para essas bactérias e as bactérias. Então, quando eu coloco um probiótico, eu estou selecionando as bactérias que eu quero multiplicar. Existem ainda alguns detalhes e muitos erros que ocorrem quando você precisa de uma solução mais alcalina para reproduzir determinadas bactérias, não há utilização de uma solução tampão. E outras situações eu quero produzir uma solução ácida para eliminar, por exemplo, víbrios. Então eu uso bactérias láticas e sem adição de solução tampão. Então é importante que o produtor conheça essas diferenças para poder fazer a melhor aplicação possível. Agora, esse produto novo da IMEV foi desenvolvido para o bocashi ou ele pode ser utilizado no bocashi também? Ele foi desenvolvido especificamente para a utilização, vamos chamar de bocashi, mas é um fermentado de farelo de arroz, tá? Ou de farelo de origem vegetal, porque ele vai disponibilizar fibras e polissacarídeos não aminoácidos que outrora viravam matéria orgânica. Então ele não é jogado diretamente no viveiro, ele precisa passar por uma caixa externa, maturar e depois ir para o viveiro. Perfeito, a sua utilização ela foi desenvolvida justamente para essa fermentação, tá? Vale a pena ressaltar que essas bactérias foram selecionadas para que a fermentação possa ocorrer do lado do viveiro sem aeração, porque ela utiliza bactérias láticas, então que são anaeróbias facultativas, ou seja, elas vão conseguir uma ótima reprodução sem a utilização de aeração. Isso é uma dica importante, porque no campo nem sempre tem a opção de ter um soprador ou um aerador ali, né? Pois é, e nós vemos fazendas grandes, visitamos fazendas grandes que não tem nem energia próximo, né? Então fica inviável. E aí que está saber exatamente quais bactérias escolher para sua fermentação. Maravilha, Renato. Tem mais uma pergunta aqui. O Renato Giacometti. Somente a IMEV tem bacilos cereus, variedade Torrói, é isso? Sim, Torrói, sim. Na realidade existem outros competidores no mercado que também têm, certo? Mas essa é uma variedade também muito importante, porque ela tem um papel fundamental na secreção de uma enzima chamada nitrito-oxirredutase, para a redução de nitrito no sistema de cultivo, né? Então é uma bactéria especificamente selecionada para essa função. Hoje, qual é o carro-chefe da IMEV, o produto principal? Olha, hoje o produto mais conhecido e divulgado é o DB Aqua, né? Ele é amplamente utilizado em sistemas extensivos, intensivos, tem um foco muito importante na ambiência do sistema aquático, qualidade de água, redução de matéria orgânica. Sem querer fazer uma merchandise para o meu amigo aqui, mas o DB Aqua eu uso na minha criação de camarão marinho em água salinizada. E posso dizer que estou bastante contente com os resultados, né? Meu amigo Renato, mais alguma coisa que você gostaria de estar abordando aí sobre probióticos? Fábio, eu acho que a utilização de probiótico ela tem que ser consciente. E é importante que o produtor faça contato com as indústrias para que possam
desenvolver um protocolo específico. Esse negócio de receita de bolo não funciona, infelizmente. Nós vemos que a degradação cada vez maior dos sistemas de cultivo e a falta de percepção do produtor. Então é importante que esses protocolos sejam desenvolvidos de maneira específica. Okay? Maravilha, Renato. Obrigado por aceitar esse bate-papo e espero continuar essa nossa parceria aí. Fábio, eu que agradeço mais uma vez. Se você tiver dúvida, como você falou que utiliza o nosso produto, pode me ligar, fique à vontade, estarei sempre à disposição para melhor desenvolvimento dos protocolos. Tá devendo uma visita para mim lá no meu projeto Ileve, hein? Tô devendo sim e vou cumprir, esse ano ainda. Maravilha, obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado. É isso aí, amigo. Hashtag Vaiaqua sempre trazendo notícias e informações técnicas diretamente da FENACAN 2019. Continue ligado que em breve mais informações aqui deste importante evento. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um forte abraço e até a próxima!